Me sinto muito honrado porque é, é muito gratificante falar entre os meus pares de luta. Eu até me emociono vendo aqui o doutor José Neto Gouveia de Beca ainda, como me emocionei ontem vendo a nossa advogada palestrando, mesmo que por videoconferência, mas de Beca. Ou seja, é como se tivesse atada à própria epiderme a nossa veia defensiva, a nossa verve defensiva. Eu me sinto muito feliz. A minha beca está livre porque eu vim de uma outra reunião, vim para cá e vou deixar a glória de estar participando desse momento com a beca ao doutor José Neto, que aqui nos assiste. Mas, para não nos estendermos muito, eu queria separar a minha fala em dois momentos. Eu acompanhei com bastante interesse e cuidado as explanações que ocorreram até o momento, e sobre algumas delas eu fiz algumas anotações aqui e queria estender, na verdade, fazer uma espécie de nota de rodapé a alguns comentários que foram feitos. E na segunda parte, eu queria tratar até de um texto que foi veiculado no Conjur e que trata um pouco da teoria com a prática ao mesmo tempo. Bem, aqui foi tratado pelo doutor Elias Matarassad sobre uma prática muito comum, sobretudo entre os jovens aí, de estarem participando de júris com uma bancada enorme, chegam a levar aí 10 advogados na defesa de um réu. Sei que numa intenção muito das melhores, talvez, uma intenção solícita para com quem está começando ou quem quer participar daquele ato. Mas eu me lembro muito bem de um promotor que uma vez me falou algo a respeito disso, e a minha nota de rodapé é essa. Ele disse que muitas vezes aquela bancada lotada de advogados, que o doutor Elias, inclusive, fez uma crítica sobre isso, a tendência é que os jurados vejam aquilo como uma espécie de superioridade para com o promotor de justiça, que muitas vezes está sozinho ou, no máximo, ali com o seu assistente. Então, não estou dizendo que sou contra isso, mas é bom trazermos esse contraponto para refletirmos se, em determinado caso, lotamos ali a nossa bancada de defesa com vários advogados, porque o momento do júri, sabemos, é muito sensível, quem estará nos assistindo serão os leigos. Um segundo ponto foi que a doutora Elias falou sobre a postura do juiz presidente e ele disse que o juiz tem que voltar a presidir e tão somente presidir os trabalhos do tribunal do júri. É dizer, o juiz que interfere demais nos trabalhos, ele acaba sempre pendendo para um lado, porque ele não é absolutamente neutro ali. E eu prefiro muito mais, olha o que eu vou dizer, pode causar alguma angústia, mas eu prefiro muito mais o juiz que mantém-se mais calado do que aquele que interfere demais. E aí eu revolvo na memória um tema sobre o qual eu desejo um dia refletir um pouco mais, se for o caso até escrever, que seria o que eu chamo, junto com o doutor Elivelton Lago, de o oitavo jurado. O juiz presidente no tribunal do júri em uma escala maior ou menor, ele é sim o oitavo jurado. As reclamações que ele faz, as objeções que ele faz, a maneira como ele trata o advogado, a maneira como ele trata o promotor, a forma como ele meneia a cabeça, as expressões faciais que ele faz, normalmente estão sendo observadas pelos jurados. Ele é uma espécie de oitavo jurado e pode se influenciar demasiadamente o julgamento, e por isso mesmo é necessário que nós, enquanto defesa, estejamos atentos a isso e possamos reclamar do magistrado uma postura menos intromissiva nos trabalhos. Um outro ponto que nos foi ventilado aqui foi já pelo doutor Auri Lopes, que ele disse que estava pensando sobre essa possibilidade dos jurados é, trazerem uma justificativa em relação aos quesitos, assim, tentando, segundo ele, melhorar.
Aí eu faço somente um questionamento, porque eu também não sei da resposta. A minha pergunta, que eu fiz inclusive ontem lá nos debates não, mas na manifestação ali, dos comentários no YouTube, foi: será se ao exigir. Primeiro, qual seria a qualidade dessa justificação ou justificativa que daríamos aos jurados? Assim, até que ponto, ou qual seria o standard de qualidade dessa justificativa? Em que momento essa justificativa estaria correta, tranquila, e em que momento ela estaria errada? Porque ele é leigo. O quanto eu poderia exigir desse leigo uma justificativa de qualidade, né, a sustentar o seu voto? E um outro ponto é: será se ao exigir a justificativa para os jurados, nós não estaríamos afastando a absolvição por clemência, que é exatamente aquela que exigiria de nós, ou pelo menos exigiria dos jurados, perdão, uma motivação meta-jurídica, extrajurídica, extraprocessual? São as duas perguntas que deixo em relação a esse tema. O quarto tema seria essa postura de guerreio mesmo contra o Tribunal do Júri, que o Supremo Tribunal Federal tem adotado em vários momentos, e dos quais eu penso aqui aquele que já foi falado, que é sobre a legítima defesa da honra, ou a proibição da menção à legítima defesa da honra. Porque o que o tribunal proibiu não foi somente... Aliás, o que o tribunal fez não foi apenas dizer que esta tese é imprestável. Até aí, qualquer um poderia dizer, inclusive é um trabalho dos jurados dizer isso, enquanto votam os quesitos. O que o Supremo Tribunal Federal fez foi proibir o advogado de falar. Imagine só que eu não posso verbalizar esta tese, e não somente eu, o próprio réu, porque eu já discuti isso com um colega, e eu disse assim: vamos supor que eu não fale na tese. Eu estou proibido, não estou? Verdade, estou como advogado, estou. E a decisão se estende apenas aos advogados e às partes. Mas e se o réu quiser falar no seu interrogatório? O juiz irá interrompê-lo? O juiz irá dizer: cale sua boca? Se o réu contrapor e dizer: não, eu quero falar, eu vou lhe multar, sai preso, seja o que for, ou travar sua língua? Isso não existe. É por isso que essa decisão que busca tolher a fala, ela é uma agressão à boa técnica jurídica, à elementar técnica jurídica, porque as consequências dela advindas não conseguem ser contornadas pelas normas que nós temos. E esse exemplo que eu acabei de dar é um exemplo que o direito não tem uma norma para dizer o que fazer. E aí nós vamos deixar no colo do magistrado, ao seu alvedrio, tomar uma decisão que, notadamente, será uma decisão para tolher o direito de defesa. Ademais, apesar de a legítima defesa da honra ter as suas críticas, ser uma tese objetável do ponto de vista moral, quem tem que falar sobre isso, quem tem que dizer que a tese não presta, é quem está julgando, quem é o juiz natural da causa. E o juiz natural da causa não é o Supremo Tribunal Federal, não é o juiz-presidente dos trabalhos, é o jurado, é ele o senhor daquela decisão. É ele, ou a ele, quem cabe aquela decisão soberana de dizer: vou te colocar 15 anos na cadeia, 20 anos, 30 anos, ou não. Ou te darei, ou te concederei liberdade, porque não vejo aqui motivos para condená-lo. E veja a importância de estudarmos alguns votos e acompanharmos esse delineamento do Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli, quando deu essa decisão liminar, já havia dito, num pronunciamento anterior, num debate que houve em plenário, ele disse que era contra. Chegou a dizer assim:
É chegada a hora, em outras palavras, foi assim que ele disse, é chegada a hora de superarmos esta atrasada instituição, este atrasado proceder, essa forma de julgar que é o tribunal do júri. Em outras palavras, o ministro do alto da sua torre julga-se melhor com esta decisão. Ele está dizendo, eu consigo dizer o que é melhor para determinado julgamento que ocorre lá na Paraíba, no sertão paraibano, num homicídio que ocorreu lá na comunidade. Eu posso e consigo dizer, consigo julgar melhor do que vocês aí, cidadãos. É uma decisão, portanto, antidemocrática, porque ela retira o poder do povo e chama o povo de incompetente, dizendo: tu não consegues julgar uma decisão ou um caso em que alguém alegue esse tipo de tese. E para terminar, passou despercebido na comunidade jurídica uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski, contida no RHC 213.849, em que referido ministro disse não haver nulidade quando o juiz não acolheu o pedido, na verdade, de nulidade, o juiz não tinha acolhido o pedido de nulidade da defesa, quando o juiz disse, ou proibiu, perdão, o réu de responder parcialmente as suas perguntas no interrogatório. O caso foi o seguinte, doutor Scheiner. O réu disse assim, eu só vou responder as perguntas do meu advogado. Iniciou o interrogatório. Ele disse, eu só quero responder as perguntas do meu advogado. Aí o juiz disse assim, não pode. Quem dirige o interrogatório sou eu, não é o seu advogado. O advogado então disse, não, doutor, mas ele pode responder as perguntas que ele quiser. Ok. Para mim, então, o interrogatório aqui se acabou, não vamos falar nada. Os recursos subiram, chegou ao STF, o ministro Ricardo Lewandowski disse, não há nulidade. E aí aquele texto que eu escrevi sobre o drible da vaca e o silêncio parcial, os colegas depois podem até procurar aí no Google, tá no Conjur, fala exatamente de uma estratégia em que eu pensei para poder driblar. E o drible da vaca é meu, o drible da vaca é da defesa, mas é um drible legítimo, porque se no futebol permite e está dentro da regra o drible da vaca, dentro do direito também está permitido ainda o drible da vaca. Por que eu pensei nisso? Porque num caso em que um colega atuou e ele me chamou para analisar, o juiz invocou essa mesma jurisprudência, esse mesmo julgado aqui do Lewandowski. Eu disse assim, caso vocês consigam, então, reverter e anular, façam o seguinte, diga para seu cliente que quando o juiz começar a falar, e ele vai dizer as suas informações naquela primeira parte do interrogatório, e passa então para a segunda. Na segunda, quando o juiz fizer a pergunta, você fez isso ou não? O cliente, então, você vai orientar o seu cliente e dizer, não quero responder. Tá, mas o senhor estava lá, tá, não quero responder sua pergunta. E vamos ver até onde o magistrado vai levar aquela brincadeira. Que para mim é uma brincadeira ficar repetindo isso aí. O magistrado, então, vai passar a pergunta, talvez, para o Ministério Público, a oportunidade de inquirir. O réu, então, vai dizer a mesma coisa. Quando o promotor perguntar, ele diz, não quero responder essa pergunta, até chegar a vez do advogado, porque ao advogado tem que ser passado as perguntas complementares. O drible, então, vai estar dado para que, então, assim, a gente possa vencer esse julgado aqui do Lewandowski, em que ele diz que, quando o réu, e isso foi o que ele disse, ao réu não é dado o direito de escolher quem fará o interrogatório. Ok. Então vocês podem fazer o interrogatório. Juiz, comece o interrogatório. Promotor, façam também sua parte. Mas de antemão já lhe digo, vocês vão fazer e eu não vou dizer nada. Quero dizer só para o meu advogado. Porque não faz sentido você dizer assim, o réu pode responder o que quiser e, ao mesmo tempo, lhe tolher de quem ele irá responder essas perguntas. Ora, se eu posso responder o que eu quero, eu posso então escolher quais perguntas eu vou responder e de quem são as perguntas que eu irei responder. É muito simples, é muito básico, é muito elementar.
Então, foi um contorno que eu pensei na prática para vencermos por um colega meu, que havia me dado esse tema para escrever e para refletir, para que assim não levantem essa bandeira e digam com aquele ar de como se estivesse agredindo o código. Mas o código fala que o interrogatório é conduzido pelo juiz. De fato é conduzido por ele, o 187 não. Mas quando o meu cliente disser que irá responder as perguntas somente da defesa, ele não está tirando o esquadrinhamento legal. O juiz vai fazer as perguntas iniciais da qualificação, depois passará as dos fatos. Nesse momento, então, o cliente declinará. Excelência, não desejo responder a nenhuma de suas perguntas. Caso ele os faça, você vai negando, 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 até chegar a vez do advogado, e aí a ausência de nulidade, digamos assim, segundo a visão do Lewandowski, estará vencida. Meus caros amigos, eu quero estender aqui o meu agradecimento novamente e terminar nesses 10 segundos que faltam mostrando esse livro, que alguns devem conhecer, A Beca Surrada, do Alfredo Tranjan. E o que mais me chamou a atenção nesse livro foi que ele não escreveu um livro para contar vitórias, como normalmente temos hoje em dia. É um livro que conta muito de suas derrotas, porque ele diz que com as derrotas aprendeu bastante, e as lições estão neles. Nós somos feitos de vitórias e de derrotas. E eu sei que eu estou aqui ao lado de pessoas que vencem, que são derrotadas muitas vezes, mas que, acima de tudo, como o Alfredo, como eu, como o Dr. Scheiner, como o Dr. Elias, não desistem. Um abraço, fiquem com Deus, muito obrigado.